Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Como diria o pensador contemporâneo Neymar, que saudade do que a gente não viveu. Saudade das aulas que a gente não teve na sala, saudade dos debates que a gente não fez. Mas enfim, a gente vai se virando como pode. Bem, é o seguinte, eu demorei um pouco para postar novos vídeos porque no primeiro bimestre nós tivemos apenas uma aula de filosofia no centro de mídias, então eu precisava ver como que eles iam dar andamento nas aulas para saber e eu saber como trabalhar em cima disso. E aí eu percebi que se nós formos nos basear apenas nas aulas do centro de mídias, a gente vai ficar um pouco atrasado no conteúdo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as minhas videoaulas, dando sequência no conteúdo, independente do conteúdo que eles estiverem trabalhando lá, e vou usar o conteúdo do centro de mídias como apoio para as nossas aulas, tudo bem? Então, eu vou começar a aula de hoje falando para vocês sobre as áreas da filosofia. Então, eu já tinha falado para vocês que a filosofia que eu já tinha explicado para vocês o que é, tudo tal, nas primeiras aulas, vocês já sabem disso, ela é uma área de estudo muito aberta, muito complexa, muito ampla. A gente costuma dizer que a filosofia ela é a mãe de todas as ciências, porque tudo que existe, tudo que é estudado, surgiu da filosofia e depois foi se desenvolvendo e partiu por um caminho próprio. A biologia surgiu da filosofia, a medicina surgiu da filosofia, a matemática surgiu da filosofia. História, sociologia, tudo surgiu da filosofia e se desenvolveu em outras ciências, em outros campos de estudo. Então a gente costuma dizer, em função disso, que a filosofia é a mãe de todas as ciências. Mas ela continua sendo a filosofia, e como área da filosofia, ela tem seu campo de estudo ainda muito abrangente. Não há como se estudar tudo sobre tudo, uma vez que a filosofia trata de estudar tudo. E aí, para resumir a história, a filosofia acabou sendo dividida em áreas para facilitar os seus estudos. Então, os filósofos estudam as áreas da filosofia de acordo com aquilo que eles têm mais interesse. Assim como nós na escola geralmente nos dedicamos àquelas matérias que a gente tem mais interesse. Na maior parte das vezes, educação física. Enfim. E aí a área da filosofia, a filosofia foi dividida em áreas de estudo diferentes e é sobre as principais áreas de estudo da filosofia que eu vou falar para vocês hoje. E eu vou começar com duas grandes áreas que, de um primeiro momento, quando a gente fala sobre elas, elas parecem que são distintas e contrárias uma à outra. Mas depois que eu explicar direitinho, vocês vão perceber que não é bem assim. A primeira área é a metafísica. Então, o que seria metafísica? Metafísica é uma das primeiras áreas da filosofia, uma área de estudo da filosofia e que, de uma maneira geral, sabendo ou não sabendo, consciente ou não, todos nós já discutimos e já falamos sobre alguma coisa relacionado à metafísica. Metafísica, se eu for tentar traduzir a palavra, significa para além da física. Então, meta no grego é para além e física é física mesmo. É o que a gente vê, o que a gente toca, enfim. Metafísica é para além da física. E metafísica, sendo para além da física, é o estudo daquilo que vai além do que é físico, além daquilo que é corpóreo, do que é tocável, do que é perceptível. A metafísica, de uma maneira geral, ela trata de coisas que vão além daquilo que nós podemos ver, tocar, perceber. Metafísica está muito relacionado aos conceitos de coisas que, por exemplo, nós não podemos provar. Por exemplo, vou dar um exemplo de um questionamento metafísico que eu tenho certeza que muitos de nós já fizemos em algum momento. Deus existe ou não existe? Quem criou o mundo? São questões metafísicas. Por que são questões metafísicas? Porque são questões que vão muito além daquilo que nós conseguimos provar, vão muito além daquilo que é perceptível a nós ali na questão física, que está presente diante de nós, vai muito além daquilo que está ao nosso alcance.
Essas são questões metafísicas, como por exemplo, existe vida em outros planetas? Sempre que nós estivermos em alguma conversa, em algum debate, em alguma roda de conversa com os amigos e surgirem questões como essas, sobre coisas que nós não podemos provar, nós estaremos falando de questões metafísicas. Ah, professora, mas que pergunta idiota! Como assim perguntar se Deus existe ou não existe? É claro que existe. Bom, não há provas de que ele existe. Até porque, como eu falei, a metafísica ela fala de coisas que nós não podemos provar. Então, eu posso crer na existência dele. A existência de Deus, por exemplo, pode fazer muito sentido para mim, pode fazer muito sentido para você. Nós podemos crer e ter fé nisso. E tudo bem, mas prova concreta, real e questionável nós não temos. É uma questão que nós não podemos provar. Então, é uma questão metafísica. Existem vida em outros planetas? Você pode achar que sim. O colega pode achar que não. Nós vamos ficar horas, dias, meses debatendo sobre essa questão, mas nós não vamos chegar a uma conclusão nenhuma. Porque não temos uma resposta para isso, nós não conseguimos provar isso, então é uma questão metafísica. Sempre que nós estivermos diante de questões que nós não podemos provar, estamos falando de questões metafísicas. Então a metafísica, de uma maneira geral, ela trata de questões que vão além daquilo que a gente pode provar. Vão além daquilo que é perceptível e provável para nós. Então vão muito além daquilo que é físico, daquilo que é tangível a nós humanos. Então são questões importantes e sérias como essas. São questões metafísicas. Simplificando, é isso. São questões teoricamente simples, aquilo que nós não podemos provar, mas que na prática, no dia a dia, são difíceis, espinhosos e complexos de lidar. Isso é do que fala a metafísica, uma das áreas mais importantes e imprescindíveis da filosofia. Tudo bem até aqui? Entenderam do que trata a metafísica? Muito bem, isso é a metafísica. Questões que nós não podemos provar. E aí vem uma outra área da filosofia que, teoricamente, é o oposto da metafísica. Por quê? Porque enquanto a metafísica fala de coisas que nós não podemos provar, essa área especificamente fala de coisas que nós podemos provar. É aquilo que a gente chama de epistemologia. Repitam comigo, epistemologia. Vou falar de novo devagar. Epistemologia. Muito bem, agora de uma vez. Epistemologia. Ótimo. Agora rápido 3 vezes. Epistemologia, epistemologia, epistemologia. Ah! Epistemologia. Também chamada de teoria do conhecimento. Pô, professora, podia ter falado isso antes, né? Mais fácil que epistemologia. Verdade. Falar teoria do conhecimento é mais fácil do que falar epistemologia. Mas se eu não tivesse dito epistemologia, vocês nunca saberiam o que é epistemologia. Ah, percebem? Vamos lá, a epistemologia fala do quê? Ela é o contrário da metafísica. Então, se a metafísica fala de coisas que nós não podemos provar, a epistemologia fala de coisas que nós podemos provar. Ah, muito bem! E o que nós podemos provar? Muita coisa. Como assim muita coisa? Ué, pergunta para a ciência. A epistemologia é a base de todo o conhecimento científico. Por quê? Porque ela trata de questões que nós podemos provar e ela vai em busca daquela prova. O conhecimento epistemológico, ele é descoberto, ele é analisado em cima de fatos que são provados. Então, ela é a base do conhecimento científico por isso, porque a ciência só trata e lida com coisas que ela pode provar. Ah, professora, a ciência, por exemplo, não aceita a ideia de Deus.
veja bem, não é que a ciência não aceita a ideia de Deus, mas é que, como a gente já falou anteriormente, é uma ideia que não pode ser provada, porque é um assunto metafísico. E a ciência lida com o que ela pode provar. Então ela pesquisa, ela estuda, ela faz testes, ela faz experiências a fim de provar coisas. E é assim que ela vai chegando no conhecimento das coisas que a ciência já descobriu até hoje. Todo conhecimento científico, ele é embasado em cima de provas. E para se ter essas provas, são feitos testes, são feitos experiências. Então, o conhecimento científico, ele é fundamentado por testes e experiências a fim de se chegar a uma prova. Esse é o conhecimento científico. E a base do conhecimento científico é essa ideia de que as coisas precisam ser provadas, de que para acreditar em algo precisamos ter provas. E essa ideia é uma ideia que vem da epistemologia. Então, quando vemos isso, metafísica falando de coisas que nós não podemos provar e a epistemologia falando de coisas que nós podemos provar, a ideia que passa numa primeira impressão é que os dois são totalmente contrários um ao outro. E sim, realmente parecem ser bem contrários ao outro. Mas isso não significa que um anule o outro. Ou seja, não significa necessariamente que, porque eu sou uma pessoa que tenho princípios religiosos, por exemplo, como acreditar na existência de Deus, eu deva desconsiderar o conhecimento científico. Ah, professora, mas a ciência diz que o mundo surgiu do Big Bang e eu acredito que quem fez o mundo foi Deus. Tá, tudo bem. Mas será que você não parou para pensar que às vezes uma coisa não necessariamente anula a outra? Que você pode, por exemplo, pensar na existência de Deus e pensar que esse Deus que você acredita pode, por exemplo, ter criado o Big Bang, que a ciência já evidenciou que foi o que criou o mundo. Não anulam um, não anula o outro. A questão é que os dois precisam dialogar. Você pode ter a crença que você quiser, você pode ter a fé que você pode crer e conservar a fé no que você quiser, desde que a sua fé não se contraponha ao que a ciência já provou. Eu posso acreditar tranquilamente que Deus existe. Eu não posso acreditar, por exemplo, que não existe gravidade, porque a ciência já me provou que a gravidade existe. Eu posso acreditar que existe vida em outro planeta. Afinal de contas, não se provou que não existe. Agora, eu não posso acreditar que a Terra é plana, porque a ciência já provou que a Terra não é plana. Eu posso acreditar que existe uma alma que sobrevive à morte do corpo. Eu não posso acreditar, por exemplo, que vacina não funciona, porque a ciência provou que funciona. Tudo aquilo que ainda não há uma prova, se eu quiser, eu posso acreditar que existe. Afinal de contas, não há nada que prove o contrário. O que eu não posso é desacreditar daquilo que foi cientificamente provado. Aquilo que está cientificamente provado é um fato e não há como argumentar contra. Contra fatos, não há argumento. O conhecimento científico não anula a metafísica. Eu posso ter a crença que eu quiser. A questão é que as nossas crenças na metafísica não podem anular o conhecimento científico. Se a minha crença vai contra aquilo que a ciência já provou, então a minha crença ela é uma crença que ela não pode encarar a ciência face a face. E se ela não pode encarar a ciência face a face, é uma crença falsa. Então, eu posso acreditar que Deus existe tranquilamente, afinal de contas não há nenhuma prova que não exista. Mas acreditar que a Terra é plana, fala sério. Então, entendam o seguinte, tenham a crença que vocês quiserem ter. Acreditem no que quiserem.
tenham no coração de vocês a fé que vocês quiserem seguir. Tudo bem, isso é válido, isso é lícito, isso é até muito bonito. Mas não desacreditem da ciência, porque num mundo de incertezas e inverdades e dúvidas, a ciência é onde a gente encontra a verdade e um norte para seguir, porque ela lida com fatos e o que ela diz é posto e inquestionável. Ah, professora, mas a ciência então é isso e acabou? Não, a ciência muda constantemente, porque como eu disse, a ciência trabalha com fatos, trabalha com evidências, e hoje ela pode dizer uma coisa e amanhã ou depois ela descobrir que estava enganada. Por quê? Porque ela parte de testes, de experiências, e por isso ela está em constante mudança. Uma coisa, se acredita numa coisa hoje e amanhã alguém faz um estudo, faz um teste, faz uma experiência e descobre que não é nada disso, que é errado. Como, por exemplo, já se acreditou que só existia lá de continente a Europa e as Índias, lá, o mundo oriental. E aí, por acaso, Cristóvão Colombo chegou na América e descobriu-se um novo continente. E as coisas foram mudando. A ciência é assim, a ciência é mutável, porque como ela trabalha com testes, com experiência e provas, ela vai se adequando a novas provas, a novas evidências que ela vai tendo. Então a ciência nunca vai ser absoluta, mas ela é segura no que ela diz até agora. Então, quando ela diz isso é fato, acreditem. Amanhã ela pode dizer isso é provavelmente a coisa mais segura. Talvez seja. Amanhã ou depois pode aparecer um cientista que diga não, não é nada disso, descobri que é outra coisa completamente. E aí percebe-se, a ciência se retrata e fala, até aqui estávamos enganados, a verdade, na verdade, é isso. E tudo bem, são mudanças, porque a ciência trabalha com verdades e para se chegar a essa verdade, ela faz testes e experiências e vai testando até descobrir o que é fato, o que é confiável. Tudo que nós temos hoje, que é posto como fato e que foi aceito pela comunidade científica, é o que nós temos de verdade até hoje. Talvez amanhã ou depois mude, mas algumas verdades já estão confirmadas e não podem ser descredibilizadas, como por exemplo, que a Terra não é plana, que vacina funciona sim e que o Covid não é só uma gripezinha. Entenderam? Então, a ciência, ela trabalha com provas, com fatos, com evidências e por isso ela está sempre em constante mudança. A metafísica tem esse porém. Como ela trabalha com coisas que não podem ser provadas, ela não muda nunca. É por isso que às vezes é mais fácil se a gente se apegar a esses valores, porque é mais fácil confiar naquilo que nunca vai mudar, enquanto a ciência muda o tempo todo. Só que a gente tem que levar em consideração que não importa o que é mais fácil, o importante é o que é mais seguro, e o mais seguro é a verdade. Então vamos em busca da verdade. Podemos ter a crença que nós quisermos ter, desde que a nossa crença não se oponha àquilo com o que está provado como verdade absoluta. Entenderam? Bom, sobre metafísica e epistemologia e a importância dessas duas, é isso, espero que tenha ficado claro. Eu vou colocar para vocês uma atividade sobre isso lá no Classroom e vou mandar no link também. No próximo vídeo eu vou explicar para vocês mais duas áreas da filosofia, que são a filosofia moral, também conhecida como ética, e a estética. Até lá, beijo! Se cuidem, hein? Fiquem em casa. E lembrem-se, voltar ao normal é parar de morrer gente, e não é as lojas e shoppings abertos. Beleza? Tchau!